Então eu acho que tem uma opção clara, que é fazer o Fluminense ser competitivo sem aumentar a dívida. Ah, caiu aqui por acaso? Você vai gostar desse corte, porque o canal Resenha com TF é feito com muito amor e carinho. Deixa o like, inscreva-se, porque todos os dias você encontra cortes e também entrevistas à íntegra. Veja aí, porque esse aqui ficou bem legal. A gestão Mário Bittencourt, ela tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Tem muita gente que fala que ele é personalista e eu, acompanhando de fora, como jornalista, acho que ele é aquele cara que é meio assim, eu sou foda centralizador e gosta de ser centralizador e gosta de chamar pra si tudo. Mais os lados positivos, né? Que a gente tem o fato recente que, pô, pra mim foi vergonhoso que ele fez com o Gabriel Amaral no Maracanã. Aquilo não se faz com jornalista e muito menos com ser humano, que ele fez a postura que ele teve ali quando o menino tava conversando apenas com Felipe Melo, né? Ali no hall. Zona mista, né? Nem na zona mista. Pós-zona mista. Era área ali de família, tava nem sendo entrevista, tava apenas conversando. Eu acho que o Mário tem esses rompantes, né? De meio que ser muito torcedor, muito talvez, torcedor. né? Não muito torcedor. Eu acho que ele quer, às vezes, ser um pouco maior do que tá acontecendo com o Fluminense. Ele quer muitos louros. E acho que isso atrapalha a boa gestão que ele tá fazendo. O clube tá conseguindo pagar as dívidas, tá montando um time que foi bicampeão carioca. Pô, vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, com tudo que o Flamengo tem, é difícil. O Fluminense conseguiu vencer com todos os méritos. Algumas vezes. Algumas vezes, não, ganhou 2 títulos em cima do Flamengo sim. nesse ano de uma maneira apoteótica. E eu acho que às vezes ele acaba se complicando nesse fator dele, não sei se o Quintela concorda, dele ser um dirigente um pouquinho, muito pro lado do amador em algumas atitudes. E acaba pagando o lado dele que tá sendo bem profissional. Dele tá indo pra esse all-in na Libertadores, talvez pra ele ter o nome dele ali como o maior presidente da história do Fluminense, não pensando só no Fluminense em muitos momentos, pensando mais nele também, no lado personalista. Você vê o Mário um pouco... Cara, não tenho essa impressão. Existe um meme dentro da torcida, né, que eu acho que até o Mário, de repente, no Mário Good Vibes, num momento bom, poderia abraçar o meme e tal, que é a história do Pavão. Justamente vai de encontro mais ou menos que você tá falando. Não tem muito essa impressão, assim. Ele é um cara que é ligado ao Fluminense, a história dele com o Fluminense é bizarra. Tipo assim, ele entrou como estagiário de advocacia, então ele viveu aqueles anos terríveis. Ele estava presente em 2013. Ele virou o advogado do Fluminense, né, representando o Fluminense num episódio muito importante, que eu tenho certeza que se talvez o Fluminense não tivesse institucionalmente ali, talvez tivessem aproveitado a oportunidade para jogar o Fluminense junto. Então, ele foi um cara muito importante. Depois ele volta até como dirigente, aí eu acho que ele faz algumas contratações ali, acho que 2016... mais ou menos por aí. Antes dele virar presidente, ele tem um cargo ali de dirigente, faz algumas contratações que a galera critica, um momento ruim ali do Flu. Mas depois que ele assume como presidente, cara, não tem muito o que falar dele, sabe? Com defeitos e qualidades que ele pode ter de personalidade, ele é um cara que está mudando a história do Fluminense. Não ainda ganhou nenhum título relevante, mas, cara, se for ver na história do clube, né, o Fluminense ganhou título relevante quando ele tinha um dinheiro, um aporte financeiro muito além da conta, né? E o Fluminense até ganhou menos do que deveria nesse período. Essa é a nossa bronca como torcedor. E hoje o Fluminense consegue caminhar com as próprias pernas bem, tá num cenário competitivo interessante, importante, mas a questão da dívida, cara, eu acho que o Mário faz o possível para o Fluminense estar competindo, mas a dívida do Fluminense, ao mesmo tempo, não diminui, né? Não cresce, talvez, que seja um fator importante. Então, o Mário tenta assegurar um presente bom para o Fluminense, é um presente competitivo, um presente que pode, talvez, até virar título, e talvez, estamos falando aqui hoje, o maior título da história do clube, mas é difícil, né, você conseguir, com as limitações que o Fluminense tem, principalmente por tamanho de torcida e o que isso diminui várias linhas de receita, você conseguir fazer isso e, ao mesmo tempo, ir enxugando a dívida. Então, eu acho que tem uma opção clara, que é fazer o Fluminense ser competitivo sem aumentar a dívida. Que, cara, só isso, hoje em dia, já é muito difícil. Então, você pega... O Mário entrou em 2019. Porra, Fluminense, na última rodada, Júlio César, que ganhou o apelido de vocês lá de Júlio Chester, mas amo esse cara, porque na última rodada de 2018... Se o Fluminense pede para o América Mineiro, ele seria rebaixado.
na última rodada de 2018, o Fluminense perde pro América Mineiro, em casa ele era rebaixado. Então tava 0-0, teve um pênalti em que o Rafael Moura não quis cobrar, e foi o Luan, aquele Luan que era do Palmeiras, Lembro. e o Júlio pega, e aí o Richard, que volante, depois rodou pelo Cruzeiro, Vasco, faz o gol. O time do Fluminense era horroroso, cara, era muito ruim. Meu Deus do céu, o Fluminense livra na última rodada e o Mário assume 2019. Então, em 2019, o Fluminense ainda luta contra o rebaixamento, mas claramente tem um processo de recuperação. 2020 vai para pré-Libertadores, 2020 vai para fase de grupos direto, termina em quinto. 2021 termina em sexto, sétimo, vai para pré-Libertadores. 2022 termina em terceiro e agora tá nas quartas de final da Libertadores. Então, E briga lá em cima no Brasileiro. fora a semifinal de Copa do Brasil. O Fluminense voltou a ser um time muito respeitado em relação ao cenário Competitivo. brasileiro. Competitivo.